Essa série de valores, cara, tem tanta coisa, mas tanta coisa. É uma série mesmo, já estou chamando de série. Eu vou até mudar aqui a minha inspiração para neuropsicologia de novo. Porque ela dá uma explicação simples sobre algo que o tarô já falou. Olha, para agir na vida, a ação na vida é responsável pelo... A ação na vida é o carro, né? É o carro, simplesmente o carro. É a carta que fala também sobre a ação na vida. E a ação na vida é muito importante ter uma neuropsicologia aplicada. O que é isso? Entender que tudo é o neurônio que faz. O neurônio é a parte mais importante. O neurônio é a parte mais importante, mesmo nessa parte. O neurônio é que manda o impulso. Então o neurônio é que faz. O neurônio é o artista principal dessa novela, dessa parte aqui do vídeo. Então vou escrever aqui neurônio, bem bonitinho. Neurônio. Pronto, escrever neurônio. É ele que faz até o empreendimento da vida. A ação na vida é o empreendimento da vida. E esse empreendimento da vida depende de ter força. A força é a fiação. E a fiação bem instalada, perfeita, algo que é resistente, que não falha nunca, é a rainha de copas. Não falha nunca. A parte elétrica que pode cair a chuva que for, não vai faltar luz, não vai faltar ação, não vai faltar nem saber. Até o conhecimento também depende do neurônio, dos disjuntores. O neurônio é a estrela, a única estrela dessa peça toda, desse teatro que se chama vida. Vida, 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 vida. Se não tivermos, então, uma boa reflexão, se a gente estiver ainda no nível 3 de 10, nós já perdemos. Perdemos tranquilamente, está bem perdido. E isso, então, necessita de uma ação. É refletir mais, é treinar mais, é praticar mais, até chegar no mínimo 6, no nível 6 de reflexão, para que possamos dominar os valores, atualizar os valores e ter a força certa, aquela força que não falha, aquela força da rainha de copas. Porque senão nós vamos ficar pela vida sem força, porque o louco não tem força, ele é errante. O bracinho dele, um bracinho para o lado, um bracinho para o outro. Até o bastão está no lugar errado, ele não tem força. O olhar dele é um olhar perdido, ele está olhando para trás quase. É como se ele tivesse até com o corpo meio voltado para frente. E o que ele tem aí entre as pernas, cara? Não se sabe. Sabe-se que é aquela cor de carne. Não dá para saber se é um fígado. Não dá para saber nada, é uma coisa indefinida. E essa é a chave da carta do louco. A indefinição. A indefinição é causada pelos conflitos de valores. O louco não tem coordenação, ele não está unido com ele, não está integrado com ele mesmo. Tem muita coisa do passado misturada com coisa do presente. Ele não se entende, nem ele se entende. Essa é que é a chave do louco. Ele não se entende, ele não está integrado, ele tem que conversar com ele mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que existem crenças que falam para ele seguir um caminho e outras que falam para ele seguir em outro caminho. Agora sim entendemos bem o louco, né? O louco é um cara conflitado e também não dá para esperar muita coisa dele, porque dependendo da situação ele age de um jeito e daqui a pouco ele parece caótico. Parece caótico. Por isso então que essa parte, retomamos essa parte, essa análise, que foi muito importante, já está compreendida. É uma parte então que
vamos transitar para outra. A transcendência é importante, porque a vida não é caótica. Ela não pode ser caótica. Tudo tem que ter causa e efeito. E se a vida tem causa e efeito, a gente se sente até mais seguro, porque a vida tem causa e efeito. Graças a Deus a vida tem causa e efeito. Pronto, isso é muito bom. A vida ter causa e efeito é muito bom. E o tarô, ele analisa isso profundamente, causa e efeito. O nosso assunto é valores, tá bem? A praia aqui é valores, então é tudo de valores, tudo. Hoje vamos conversar sobre valores extensivamente. Conversar até dormir sobre valores, valores, valores. Por que é valores? Valores são o que é importante para manter a vida. Valor é importante para manter a vida. É assim. Coisa linda. É por aí, valores, tá bom? E uma das partes dos valores é muito importante, é isso aqui, a reflexão. A reflexão é fundamental. Então, é preciso migrar de uma posição deficiente de valores, de reflexão. Isso aqui é uma reflexão deficiente. Uma reflexão deficiente é um cara, é a do louco. Ele não pensa direito. A sua mente não se conecta direito. Não há coerência entre os atos do louco. Ele precisa parar e pensar. Parar e pensar. Então o louco tem que parar. O louco tem que parar. Para. Tem que parar. Então isso é a carta do enforcado, que representa uma reflexão inteligente. O enforcado, ele para tudo, não faz nada, ele nem mexe nem as mãos, ele fica pensando, pensa tanto que a cabeça fica azul. Azul é a cor da inteligência, para que ele possa agir com força, mas é a força dada pela inteligência. O peito é azul e ele é seguro por duas hastes de cor de carne, e essas hastes são podadas. O que quer dizer isso? Isso é tão importante. A poda das árvores quer dizer o seguinte, não quer dizer repressão, quer dizer que tem emoção, mostrando o interior da árvore. São galhos da emoção que sustentam até o enforcado. Olha a relação de sustentação ali. Ele não cai porque as árvores têm força, mostrando o interior. Quando aparece assim cortado, mostra o interior. O interior tem força. Então o enforcado tem muita força. Mas ele precisa de inteligência para poder exercer essa força. Ele é seguro por uma corda branquinha. Tem que ter integração. A integração vai dar a ele o domínio da própria força. E força para quê? Para que a gente precisa de força? Para agir no mundo de ouros. Uma ação ainda tímida, mas segura, uma adequação mínima. Mas o sujeito era o louco. O sujeito era o louco. Depois passou a ser um enforcado, porque ele não podia ficar refletindo de forma tão simples e não prática. Então ele precisa ser inteligente aqui na prática. Então ele começa a ser prático, no início com algum esforço, mas ele tem uma constância de bons resultados. Ele consegue fazer suas contas, ele vai conseguir lavar um banheiro, ele vai fazer tudo, mas tem que ter uma crítica no dia anterior, na semana anterior. Não é automático, ele não tem a força automática, mas já é uma esperança que ele tem a crítica diária, onde ele vai rememorar as coisas até quando ficar tão prática, que ele vai chegar até a tranquilidade do rei de copas. É o rei da própria força que atua no mundo prático. As rainhas, elas atuam no mundo interno e dentro da própria casa. Elas são mestras na governança de si mesmo,
Porque elas precisam, elas, quando os reis partem para as empreitadas deles, elas que sustentam o reino. Existe um conselheiro real, comandante do que fica, mas a rainha que cuida do reino quando o rei sai. Então ela tem que saber bastante coisa sobre o reino, porque na volta da guerra também é ela que vai dar o apoio. Ela que vai acolher o soldado ferido. E depois o rei vai assumir. E tudo vai voltar, entre aspas, ao normal. Porque o reino já é outro, porque a rainha já fez algumas alterações e geralmente melhora o reino. Torna o reino melhor. Então a importância dessa fase é parar e pensar uma vez por dia para quem precisa. Olha, para quem precisa realmente mudar rapidamente como eu, tem que parar e pensar 3 vezes por dia. E eu paro, eu trabalho 3 horas por dia. Então esse vídeo é o vídeo. Esse vídeo, já temos 1 hora de vídeo, 1h30 de vídeo. E eu vou gravar hoje 3 horas de vídeo tranquilamente para poder trabalhar isso. É a minha carga horária desse assunto hoje. Amanhã eu vou trabalhar um pouquinho, vou trabalhar mais um pouquinho, mais um pouquinho, 1h30 amanhã. Mas hoje vão ser 3 horas. Hoje eu não vou fechar essa série não, mas eu vou avançar num tema importante, que é como trabalhar valores. Expliquei de uma maneira. A crítica diária é uma forma importante de trabalhar valores, onde a gente vai trabalhar de novo esses conceitos, vai rever, vai ver outras consequências e naturalmente com a força do hábito, porque a crítica é para ser feita todo dia. Até a Bíblia fala nisso, né? No exame de consciência. É importante fazer um exame de consciência todo dia, mas o exame de consciência é uma outra coisa que é tão natural para o ser humano, que é maduro, que é realmente a própria dor. É ele perceber a dor, ele querer perceber a dor. E a própria dor é a própria salvação dele. Até que ele fique tão prático que na iminência da dor ele já está consertando e daqui a pouco ele só sente a paz, não sente mais dor, ou sente dor o tempo todo. A dor não acaba nunca. Ele sente dor o tempo todo, ou seja, quando a dor começa, a dor está no nível da paz, ele já está agindo e fica sempre em paz, passa o dia inteiro em paz. Mas a paz é um tipo de dor, é a menor dor possível nesta dimensão, nesse nível de instabilidade corpórea. Então o dia que você levar uma vida em paz, o ano inteiro em paz, você já atingiu o máximo de iluminação possível. E paz na guerra. É paz com gente morrendo, gente contra você, é paz na guerra, com bomba caindo, crianças chorando, os pais morrem, os irmãos morrem, você fica doente, então a paz. Atingiu a paz nisso, você está pronto para ir embora. E agir no mundo e ensinar essa paz até que seu corpo não mais consiga fazer isso e você parta também em paz. Essa que é a ideia da evolução. E isso aqui está mostrado de maneira muito simples. Olha, a partir do momento que a gente começa a viver, somos um animal. O bebezinho é um animal, não tem ética, o bebê é tudo. O bebê é um criminoso. O bebê rouba do coleguinha, faz tudo. E com o aprendizado, ele aprende valores para poder sobreviver nesta sociedade, na selva de pedra. Essa é a ideia. Esse aprendizado, ele segue a vida e ele começa a acertar. Quando ele tem alguns valores, ele começa a acertar mais do que errar. Então, valores no nível 5. Ele começa a acertar mais do que errar, acertar mais do que errar. Por quê? Porque ele refletiu, foi bem educado e refletiu. A própria reflexão. Ele mesmo praticou sim e não. Ele disse sim e não para algumas coisas da vida, seguiu a própria dor, deixou a dor educá-lo e pensou, cara, eu tratei mal meu coleguinha, isso doeu em mim. Causa e efeito. É conversar sobre a causa e efeito naquele dia, olha, eu fiz isso e deu errado. Eu não fiz o que eu deveria fazer e isso está doendo em mim ainda. Seguindo a própria dor todo dia, ele se educou
e migrou de um cadete que estuda os seus próprios valores. É como eu me sinto hoje, um cadete que estuda os seus próprios valores. Porque eles têm que ser reformados. Porque a fase da vida é outra, as regras são outras, a forma de fazer a mesma coisa é outra. Antigamente a maneira de ter força é ir para uma academia. Agora eu não sei se talvez seja hidroginástica para mim, talvez seja RPG, tal estado do meu corpo precisa de um RPG para desentortar o que eu entortei jogando vôlei, jogando basquete, tal, sei lá, jogando sem fazer aquecimento. Então tem o saúde hoje em dia para mim já é outra coisa. Antigamente eu dançava soul, agora depois passei para salsa, depois para dança de salão, agora eu dou uma caminhada na quadra da minha casa. Tudo muda, tudo muda. Então tem que reformar a forma nova. Sempre tem uma forma nova de fazer o velho. É preciso buscar uma forma nova de fazer o velho, de ter Maslow na nossa vida. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, chegamos no nível da Imperatriz. O nível da Imperatriz é aquele nível onde tudo conspira a favor da Imperatriz. Que na verdade não é nada disso. A Imperatriz é que não mais diz respeito às leis do ambiente. Ela sabe como se comportar. Ela sabe como agir no mundo real. Ela não se desrespeita e nem desrespeita o mundo. Ela sabe as leis até de Nossa Senhora, leis quânticas superiores. Ela conhece, então ela tem uma ética própria e com o mundo. Então é o estado da ética. Do relacionamento superior, das boas maneiras em qualquer situação. Mesmo dando bronca em alguém, ela tem boas maneiras. É a Imperatriz, gente. A Imperatriz é sempre educada, mas é duríssima quando ela precisa ser. E é também muito doce quando precisa ser, sem perder a autoridade. Ela tem adequação. Ela sabe exatamente como agir em qualquer situação. Ela é a Imperatriz, ela dominou os aspectos materiais, espirituais. Então, mas a aplicação é no nível interno e em si mesmo. É importante salientar que só com a reflexão que a gente consegue isso. Uma reflexão no nível 7. Nível 7 de reflexão que é quando é fácil para a pessoa refletir. É fácil, é uma crítica diária fácil. Ela ela tem que parar um tempo, porque no nível 9 a pessoa nem para mais, vai refletindo, vai mudando, vai refletindo e vai. A vida é uma metamorfose ambulante, mas quase que imperceptível, imperceptível. É a metamorfose ambulante muito discreta, mas sempre em movimento. E sempre mudando, sempre percebendo a mudança de movimento. Olha, hoje é diferente de ontem. Hoje eu consegui isso, ontem eu não consegui. Essa que é a grande ideia. Qual a grande ideia desse período? A grande ideia desse período é a seguinte: não adianta ficar parado. A vida muda, imperceptivelmente ela muda. Ou às vezes de uma vez só, né? Tinha uma propaganda da Band News, da época de um radialista famosíssimo que se chama Boechat. Na época do Boechat. Fiz questão de esperar para poder tentar deixar o sistema natural me trazer Ricardo Boechat, que morreu num acidente de helicóptero muito trágico, onde ele priorizou saltar do helicóptero, mas o helicóptero bateu de frente, ele caiu de tantos metros, o helicóptero bateu, morreu todo mundo. Então ele priorizou, foi valores. Para salvar a própria vida, ele fez uma escolha difícil. O valor se trata disso, escolhas difíceis ou facílimas em função do que a gente entende ser importante na vida da gente. Isso é. Então a palavra valores, cara, o que é valor? O que é muito importante para manter a vida. Isso é que é um valor. Algo muito importante para manter a vida. É só isso. E o tarot fala isso de uma maneira
muito tranquila, né? Muito tranquila. Ele analisa, e ele não abre mão da qualidade da reflexão. A primeira coisa que tem que acontecer é parar e refletir, treinar a reflexão, treinar a reflexão até que ela fique tão fluida e você consiga falar sobre ela sem fazer esforço nenhum. Eu faço esforço, minha garganta seca no lugar certo, porque eu estou fazendo um esforço, mas esse esforço vai ficando cada vez mais tranquilo, mas eu tenho que me tranquilizar, porque o pensamento é passar até calma, falando rápido, passando calma, porque é a maneira de refletir, é falar. É falar mesmo, é emitir som, falar consigo mesmo, ou escrever um diário. Cara. Quem não tem privacidade para falar, escreva um diário para se conectar com o ambiente e se conectar com o que você tem de mais interno, mais íntimo. O diário geralmente é assim, olha, hoje aconteceu isso comigo e eu me senti assim. É exatamente isso, o diário é isso. É falar o que aconteceu e como isso se... É isso que é o diário. Gente, não tem outra coisa. O diário é isso, é externo e interno, é sempre nessa ordem. Olha, hoje eu perdi a oportunidade de tal, e eu fiquei muito chateado. É a dor. Porque a vida começa lá fora, a vida é maior do que a nós. A lógica é muito simples, mas para quem busca uma lógica? E buscar uma lógica é simplesmente parar para pensar. Na verdade, a gente para porque tem dor. Porque quando a dor não é suficiente, tem uma formiga aqui me pegando, né? Mas acho que ela saiu. Quando a dor não é suficiente, a gente, tudo bem, dá para rolar, tá tranquilo. Até que a dor é enorme e a minha dor não passa. Enquanto não conversar sobre isso, ela não vai passar e tem que ser hoje mesmo. Falei que eu ia gravar um vídeo em inglês, né? Mas eu ainda vou, cara. Mas não sei se é hoje, porque se eu estiver muito cansado, mas eu ainda não sei o que pode rolar. Estou estudando a possibilidade. Mas eu quero chegar aqui, ó, no nível 9 de valores. Hoje eu acho que não vai dar. Não sei nem se esse ano. Porque isso aqui é um nível tão espontâneo. É um nível que a pessoa nem pensa mais para falar e fala tudo certo, fala tudo bem. E fala porque vem uma sabedoria incrível do próprio corpo, ela não erra nada. Ele sabe tudo, lembra de tudo, tudo. Por quê? Por que a gente fala de valores nesse nível? A pessoa lembra de tudo porque ela sabe a importância das coisas e usa a força do corpo para evocar todas as informações que ela precisa. Para simplificar, ela consegue arranjar soluções para todos os problemas graves da vida dela, porque ela sabe que os problemas estão resolvidos no nível do corpo. O corpo sabe tudo. Inclusive os nossos neurônios espalhados pelo corpo são os representantes da nossa alma. O que da nossa alma passa pelos neurônios? Tudo que for necessário para resolver um problema. Como assim? Nós temos uma alma, uma energia quântica enorme, que tem várias cores. Que cores são necessárias para resolver um problema? É muito simples. O desequilíbrio é representado por uma pressão eletrostática que tirou o nosso equilíbrio. É a falta do equilíbrio. O caminho dessa pressão eletrostática já é a solução de tudo, é o alívio. E isso reescreve a nossa história. E a gente acaba percebendo outras coisas do ambiente e enriquecendo a nossa árvore quântica, que é a nossa alma. No meu entendimento, somos uma carga quântica enorme, que preenche todo o nosso corpo, que inclusive criou o nosso corpo. E como é que isso aparece nos valores? A reforma total dos valores. Nós não temos mais valores absolutos. O valor absoluto é o amor. Olha, é preciso amar. É preciso amar o computador de Blue Deus, amar a Deus.
apesar de tudo, sobre todas as coisas. Minha aula não é sobre Bíblia porque eu não entendo de Bíblia, mas a Bíblia ensina bastante. Ensina bastante mesmo. Então você dá uma folheada na Bíblia, você já aprende. Saber ler a Bíblia é muito importante, né? Você tem que um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. É muito legal isso. Poder ler a Bíblia todo dia um pouquinho é uma alegria até. Por que eu estou falando da Bíblia? Porque a Bíblia tem um componente que é histórico. A civilização ocidental ela se baseou totalmente na Bíblia para montar as suas sociedades. Mas parece até que eu engasguei, né, e gaguejei, porque sua sociedade, sua sociedade, né? Assim que se faz um gaguejo, mas as suas sociedades, com as calma. A ideia é ter calma, respirar, é entender que a reflexão ela vai se tornando espontânea com o tempo e com o trabalho, logicamente. Você vai plantando, vai cultivando essa plantinha até que ela cresce feliz. Não tem outra forma, mas também não tem outra consequência de quem planta consegue. Então se hoje a minha atuação é nível 5, hoje eu erro, acerto, às vezes é nível 4, erro mais do que acerto. Nível 3 é um mínimo acerto, nível 2 nem começou a acertar ainda, só está se preparando, nível 1 é só erro. Só erro, só erro, só erro. Então estamos no nível 5 ainda, beirando um 4, porque hoje eu não paguei minhas contas, não fiz nada, mas priorizei isso aqui. Será que foi procrastinação ativa? Não sei. Temos que ver, o tarô de Marcela vai ter que me ensinar isso, cara. Porque será que eu escolhi pelo valor certo? Será que eu escolhi pelo valor certo? Não sei. O importante dessa questão dos valores é não se apaixonar por algo. Mas o se apaixonar já foi explicado. Por que a gente se apaixona por algo? Que é o namorado, né? Ele se impacta, tem uma reação muito extremada. É porque aprendeu a fazer assim. Houve um passado que não foi atualizado, um passado. E nesse passado a gente aprendeu valores que hoje estão no nível 4 de 10 no máximo. E podem estar no nível 1 de 10, mas hoje tem mais erros do que acertos. Talvez este seja o meu nível, eu esteja atualizando valores agora, nesse momento, conversando sobre isso. E quem reage de maneira assodada, de maneira apressada, erra sempre, causa danos, quebra coisas, desperdiça oportunidades, não consegue realizar nada. Então tem que romper com isso. Romper com isso imediatamente, mas começar um trabalho longo. Por quê? É possível se tornar um cara dinâmico, um sujeito que evolui à medida que a vida evolui. É só esperar um pouco para que os valores se atualizem naturalmente. Tem que esperar um pouco. E sempre esperar um pouquinho, vai esperar cada vez menos até que a coisa fique na velocidade da fala. À medida que a gente vai falando, vai sentindo a própria dor e vai evoluindo com isso. Hoje quem trabalha pode fazer. Pode fazer um pouquinho melhor hoje. Porque foi feito um trabalho hoje. Então se foi feito um trabalho hoje, se melhorou um pouquinho hoje. Amanhã é outro trabalho, vai ser outro pouquinho amanhã. E assim sempre um pouquinho, porque no nível 10 de raciocínio a gente é metamorfose ambulante sim. Mas é tão imperceptível que ninguém muda. Daqui a pouco, cara, o fulano está totalmente diferente. Claro, ficou 10 anos sem me ver, mudou, né? Eu cresci, engordei. Não, ele está com uma outra cabeça. Não consigo nem entender. E tudo dá certo para ele. Tudo dá certo para ele. Então é o rei de ouros. E tudo dá certo para ele no mundo prático, no mundo da selva de pedra. Poxa, caramba, tudo dá certo para o fulano. Ou o cara pé quente, né? O cara de sorte. Pô, fulano nasceu com aquilo virado para a lua. Cara, o cara trabalhou anos e anos para poder ser uma metamorfose ambulante, ou seja, ter uma adaptabilidade. Então isso aqui se chama adaptabilidade.
e consegue se adaptar, ele é muito inteligente, consegue se adaptar e não tem nada. Hoje, no mundo de reconhecimento de identidade de gênero, as pessoas têm que se adaptar. Não existe um certo, não existe um errado, existe uma adaptação. Daqui a pouco, até reformas ortográficas poderão serem feitas e a pessoa vai se adaptar. E por que não? É a pessoa que pergunta por que não, instintivamente, ela nem sabe direito mais o que ela está fazendo, ela só se sente bem. Ela simplesmente se sente bem, vai se sentindo bem, se sentindo em paz, e a vida vai vivendo, cara. Simplesmente isso. Ela parece até que ela não tem problemas, mas ela é cheia de problemas, como todo mundo é. Ela é uma pessoa super normal e ao mesmo tempo super especial. Por quê? Porque ela dominou seus valores. Chegou no nível da rainha de espadas, dominou seus valores. Espadas é valores. Rainha, domínio interno e domínio da própria casa. É o vice-presidente ideal da empresa. Não é o presidente, é o que está abaixo dele, que organiza a casa, organiza tudo até para que ele possa trabalhar bem. É a pessoa mais iluminada da empresa, é o vice-presidente. O presidente, ele respeita muito o vice-presidente, que é a rainha de espadas, porque o presidente às vezes tem que representar o reino em outros lugares e a rainha de espadas cuida de tudo, não deixa nada. E geralmente é uma pessoa muito experiente até na própria empresa, entende mais da empresa até do que o presidente. É a rainha de espadas. É importante ter uma vida onde a gente possa dominar os nossos processos internos, saber exatamente onde investir, fazer um ótimo planejamento, se adaptar, simplesmente se adaptar. Olha, a vida chamou, a vida chamou, a vida chamou. Então é muito importante entender nesse bloco o detalhe simples. A adaptabilidade é fundamental, porque senão nós não vamos estar atualizando o nosso software interno. O nosso software do computador de Blue Deus, não vamos estar atualizando o nosso software, vamos estar simplesmente vivendo e errando e sofrendo sem esperanças. Quem quer viver sem esperança? De jeito nenhum. Quem quer viver sem esperanças? Agora eu vou dar uma parada, fazer um lanche. Botar um peixe dentro do pão e vou comer. Vai ficar bom, vai ficar muito bom. Talvez eu tome até um refrigerante. Refrigerante não é uma coisa muito legal, hein? Vamos pensar. Por quê? Tem que pensar. Tem que fazer a carta do enforcado. Isso vai levar naturalmente a um raciocínio correto, a conversa correta, a conversa calma. É uma conversa que é necessária hoje. Hoje nós temos muita conversa, porque senão vamos cair na roda da fortuna. E ninguém quer cair na roda da fortuna. Eu vou explicar direito o que é isso, porque pode ser fruto de uma ação 2. Uma ação 2 no ambiente, uma pessoa que fica se poupando muito, não arrisca, e pratica uma procrastinação ativa bastante, ela acaba se perdendo e o destino dessa pessoa acaba sendo péssimo, porque o tempo passa e a pessoa não vai conseguir atingir um nível de reflexão, de correção dos valores no nível 7. Por quê? Porque ela não parou para conversar sobre isso. Pare para conversar sobre isso. Dê uma parada, vai jantar, mas depois volte para que a gente converse sobre isso um pouquinho mais.